eu pensei, o que eu falaria? E eu lembrei que minha mãe falava assim, quando eu estava um pouco chateada, triste, né? Ela falava assim para mim, levanta, reage, o dia está lindo lá fora. E durante muito tempo, né, eu ficava até irritada para ela me falar isso, mas é verdade, a gente tem, isso me inspirou, né, na minha mãe, Terezinha, que falava isso pra gente, levanta, vai, o dia está lindo lá fora, dá aquela sacudida para a gente conseguir sair. E a gente sabe que o desânimo que a gente tem, ele faz parte da vida, né? Não só por uma questão cíclica, da gente um dia não estar se sentindo muito bem, a gente não acorda muito disposto, o nosso corpo físico, né? Nós somos feitos de ciclos. Então o desânimo, ele vai acontecer. A questão é como que a gente faz para vencer esse desânimo. E eu não queria falar sobre o desânimo, eu queria falar do ânimo, né? Do bom ânimo. Então o desânimo é quando nem tem esse ânimo todo. E aí eu cheguei numa historinha que eu queria começar falando para vocês sobre essa historinha, que eu achei bem interessante. Essa história ela foi psicografada pelo irmão X, pelo médium Chico Xavier. Chama-se Anotações Simples. Você, meu amigo, se declara desalentado e assevera em desconsolo. Estou positivamente vencido, sem estímulo para trabalhar. Qualquer semelhança é mera coincidência, né? Quando a gente acorda assim. Sonhei a realização de tarefas sublimes e vejo tudo acabando em frustração. Depositei confiança e carinho em companheiros que me abandonaram. Amigos outros me iludiram, largando-me em penosas experiências. Vivo sitiado pela incompreensão, batido no pó da dificuldade. Que fazer para revigorar-me, sobreviver? Não dispomos, caro irmão, de específico mais adequado para a cura do esmorecimento que a aplicação do Evangelho de Jesus. Pois não foi ele mesmo, o Divino Mestre, que nos advertiu: tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Isso está no passagem de João, né? Alguns devem lembrar que Jesus falou isso para a gente: tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Ainda assim, para nossa reflexão, recordaremos uma fábula antiga que já ouvi de fontes diversas e que se nos adapta proveitosamente ao assunto. E essa é a historinha. Conta-se que o espírito das trevas, certa feita, deliberou efetuar uma liquidação na loja de sua propriedade, colocando à venda as ferramentas da sua atividade usual. No balcão, desse modo, jaziam expostas, muitas delas, todas as ferramentas ali, né, do coisa ruim, do maligno, né, do inimigo, aquilo que a gente acha, né, como chama. Nessas ferramentas estavam rótulos que definiam cada ferramenta: o ódio, a outra dizia maledicência, desespero, inveja, crime. Em meio de todas, uma, porém, se sobressaía, em dourado, na forma de cunha, com o nome desânimo. Semelhante utensílio mostrava enorme desgaste, entretanto era marcado como sendo o mais caro de todos. E quando alguém indagou quanto ao motivo de preço tão alto, o espírito da sombra respondeu simplesmente: esta ferramenta, a do desânimo, é a que a uso com mais facilidade e a que me serve muito mais que as outras, porque pouca gente sabe que ela me pertence. É por isso que abro com ela milhares de corações que não consigo descerrar com as outras ferramentas. E uma vez que me vejo no íntimo dessa ou daquela pessoa, posso manejar todas as demais à vontade, conseguindo alcançar a realização de todos os meus intentos. Olha que interessante. O que o desânimo, quando a gente abre essa porta, essa ferramenta, que ela chega, que faz parte do nosso dia, a gente vai sentir, mas o que a gente deixa acontecer no nosso coração para que tire a nossa vontade de continuar? Que a intenção é a gente continuar. Então eu queria colocar aqui para vocês, nesse propósito da gente manter o bom ânimo. Por que manter esse bom ânimo? Por quê? Então eu achei nesse site que está aqui embaixo uma descrição, né? Porque é muito fácil a gente pensar: tem bom ânimo, mas bom ânimo para quê? O que vai me trazer se eu me esforçar para ter esse bom ânimo? Então eu vou colocar umas frases aqui que eu tenho certeza que para cada um vai soar diferente cada frase. E a intenção é que a gente pensasse junto, que a gente está aqui para dividir também, né, os nossos pensamentos. Então, a gente pensasse em cada frase dessa. Né, para que a gente manter esse ânimo firme? Para vencer os desafios da vida, para renovar as nossas forças íntimas, para manter a saúde e a fortaleza mental, a importância da gente estar com a mente forte, para merecer a paz na consciência, praticando o bem e cumprir deveres morais,
manter a atitude mental elevada, exteriorizando o otimismo através das palavras e ações nobres, para atingir a concretização dos sonhos e ideais, para manter a coragem viva, a esperança acesa e o contentamento visível, para atingir sucesso no empreendimento que melhora a vida própria e alheia, praticar a caridade por pensamentos, palavras e ações, no serviço útil aos familiares e aos semelhantes. E aí esse foi o primeiro texto que eu estava colhendo com tanta coisa que eu quis ler sobre o ânimo, e eu fui perceber no final do estudo que a descrição disso aqui é exatamente de um dos apóstolos que a gente vai falar hoje aqui, que era o mais desanimado de todos os apóstolos, Bartolomeu. E a gente vai ver no final que exatamente cada frase dessa aqui bate com o que ele fez nesse contato que ele teve com o Evangelho. Então, a passagem do Evangelho, que a gente falou no começo daquele texto que eu li do Irmão X, Humberto de Campos, né? Irmão X virou, depois pôde assinar com Humberto de Campos, essa passagem de João, capítulo 16, versículo 33. Tenho-vos dito isso, né? Isso é Jesus falando, para que em mim tenhais paz, no mundo terei aflições, mas tenham de bom ânimo, eu venci o mundo. E essa é uma frase do Evangelho que a gente escuta bastante. E eu fico pensando nela, e eu grifei, eu tenho as paz, porque é isso que Jesus traz pra gente, né? Então, o que ele fala pra gente, o que a gente escuta, ele deixou como exemplo. Então, como ele podia transmitir a paz no meio de tanta coisa que ele passou quando ele esteve aqui com a gente. Então, para mim, chama a atenção que ele disse isso para que a gente tenha paz. Então, a gente se esforçar nesse bom ânimo e conseguir, né, saber, estar cientes que a gente vai ter aflição aqui na Terra. Aqui é um planeta de provas, de expiações, não é muito fácil, não sei se vocês já perceberam, estar encarnado nesse planeta, né? Não sei se para vocês está sendo fácil, pode não estar sendo fácil agora, pode ser que fique melhor depois, a gente vai passando por fases, mas é meio complicado estar aqui encarnado. Então essas aflições que Jesus descreve aqui, ele pede para a gente ter bom ânimo, que foi isso que conseguiu fazer ele vencer o mundo, mas o mundo dele mesmo, né? A vitória dele sobre a imortalidade, que ele veio ensinar para a gente. Eu li uma coisa muito linda, que Jesus, ele não morreu por nós. Jesus nasceu por nós. Ele encarnou por nós. E eu acho uma visão tão bonita de pensar isso. Ele não veio para morrer na cruz. Ele veio para ensinar para a gente a imortalidade da alma. Né? O que ele consegue, o espírito que ele era, como ele superou tudo isso. Só que antes desse capítulo, é o momento que Jesus está falando isso, porque não só o que ele disse, mas o momento que ele disse também é importante a gente saber. E ele fala isso justamente um pouco antes dele ser preso. Ele está falando para os apóstolos que essas aflições que os apóstolos vão passar é exatamente a própria crucificação dele. Então ele está dizendo o seguinte, antes, né, um versículo antes, eis que chega a hora, e já se aproxima, em que vós sereis dispersos, cada um para a sua parte, e me deixareis sós. Mas não estou só, porque o Pai está comigo. Então, nesse contexto que ele está falando, é assim, olha, não tem porquê, vocês vão passar o que vocês vão passar, vai ser difícil, mas olha, tenham bom ânimo, fiquem firmes, porque eu vou me sentir só. Você sabe, os apóstolos abandonaram Jesus, mas a confiança dele é de que ele nunca esteve só. Então hoje eu queria que a gente pensasse nessa posição de a gente nunca estar sozinho, nunca. A palavra bom ânimo no Evangelho aparece 550 vezes. Não é por acaso que vem é como se ele estivesse dando assim, aquela frasezinha, né, no final, sabendo de tudo que a gente vai passar aqui. Então tá lá, o meu conselho para você. Se Jesus falasse assim um pouquinho antes da gente reencarnar, 2 palavrinhas, bom ânimo, que isso vai levar a gente para frente. Então essa lembrança de que nós não estamos sós, que eu acredito que o Espiritismo traz várias histórias, vários textos de exemplos, de situações que a gente tem a confirmação da presença dos Espíritos perto da gente, de quanto nós somos cuidados, de quanto somos guiados. Para quem está fazendo o estudo dos mensageiros aqui na quinta-feira, é um livro que o tempo todo explica como as pessoas queridas que nos amam estão perto da gente. A gente tem provas disso, a gente pode não perceber, mas a gente tem essas pessoas que nos acompanham, que nos incentivam, que nos dão coragem, que nos amam, que foram antes e que esperam por nós, ou estão do nosso lado. Então, nessa questão aqui do Livro dos Espíritos, é colocado bem claramente que cada um de nós temos um espírito protetor dado por Deus para cuidar da gente. Isso é fato, isso é por ordem de Deus, cada um de nós temos esse espírito protetor, o anjo da guarda, o anjo guardião.
Isso é o que os espíritos nos afirmam nessa questão. Então, qual é a missão desse espírito protetor? A de um pai com relação aos filhos. A de guiar o seu protegido pela senda do bem, auxiliá-lo com seus conselhos, consolá-lo nas suas aflições, levantar-lhe o ânimo nas provas da vida. Então, a gente não vai passar isso aqui sozinho. Nada que a gente vai passar aqui, a gente vai passar sozinho, porque temos esse anjo protetor. Temos que ter a segurança de que isso é possível. Ah, mas como que esse anjo protetor vai conseguir, né, vai estar comigo o tempo todo, ele vai estar assim colado ao meu lado? Não, ele não precisa estar colado do nosso lado. Por isso essa explicação abaixo, como é feita essa conexão desses espíritos. E não necessariamente que são, a gente fala, puxa, mas então é o anjo Gabriel que é o meu espírito protetor. Não, pode ser um ente querido, alguém que foi primeiro, alguém que está um pouco melhor que a gente. Né? Esse espírito vai estar ligado com a gente. E São Luís vai explicar que eles dispõem, né, se a gente entende como o fluido universal funciona, através desse fluido é que eles conseguem agir conosco através desse fluido universal. E para eles, diz aqui, esse veículo, né, do fluido universal, ele é um veículo imenso da transmissão dos pensamentos, como o ar é para nós, ou da transmissão do som. Então, da mesma forma, o espírito, esse anjo guardião, ele não tem que estar grudado, mas ele está em contato com a gente através desse fluido universal, através dos pensamentos. Então, a oração para o anjo da guarda, o pedido para o seu mentor, para o seu anjo guardião, ele tem extrema importância para que a gente consiga fazer essa conexão. Ele vai explicar para a gente que a gente pode não ter, às vezes, a percepção, né, clara de que eles estão, mas a alma da gente, o espírito capta aquela proteção. Onde quer que estejamos. Onde quer que estejamos. Seja na cadeia, no hospital, todos nós, não importa. Porque você esteja numa cadeia, na cama, não é porque a pessoa fez um crime horrível que aquele espírito protetor o abandona. Ele vai ficar com ele até o final. Tá? Eles confirmam, né? Eles estão ao nosso lado por ordem de Deus. E aí ele vai dizer, esse é o texto do livro dos Espíritos, escrito por Allan Kardec. Aos que consideram impossível que os espíritos verdadeiramente elevados se consagrem à tarefa tão laboriosa de todos os instantes, o espaço para nós nada é. Gozamos de qualidades que não podeis compreender, mas ficais certos de que Deus não nos impôs tarefas superiores às nossas forças e que não vos deixou sós na terra, sem amigos e sem amparo. Jesus sentia essa presença do Pai, porque a gente vai aprender na escala dos Espíritos, também eles explicam para a gente no livro dos Espíritos, que o espírito que está nos protegendo, ele está não necessariamente num grau lá super alto, mas ele pode ser um espírito que está melhor que a gente, que volta para ajudar. Ele vai nos ajudar mediante essa ligação que a gente tem. Agora, se a gente pensar bem, quem são os nossos protetores, baseado na nossa evolução, né, espiritual, é só a gente pensar quem é o mentor de Divaldo, né, quem foi o mentor de Chico Xavier, dessas pessoas que estão, a gente vê que passaram aqui pela Terra, que tem esses mentores maravilhosos. O nosso pode não estar nessa altura, mas sempre vai ser alguém melhor para dar para a gente um consolo. E nesse caso, Jesus está dizendo que ele tem isso diretamente com o Pai, essa ligação dele com Deus. É óbvio, né? O espírito que pudesse guiar um espírito crístico como Jesus tem que ser Deus, porque é um espírito mais elevado que ele. Né? Porque ele também conta com esse apoio. Ele não passou também sozinho. Ele nos diz, e eu acredito também, que não seria possível ele passar tudo aquilo se não tivesse uma legião de anjos, como a gente também já vê nas obras. Então, na questão de ânimo, eu peguei umas definições de ânimo e eu fiquei pensando o seguinte, né? Eu trouxe a definição em hebraico, só para a gente pensar um pouquinho na sequência. O que seria a palavra ânimo? Para a gente dar bem o significado do que é o ânimo. No hebraico, porque até a sequência que eu coloquei, a gente sabe que a Bíblia ela foi escrita em hebraico, né? Depois ela foi traduzida em grego, depois ela foi traduzida para o latim, e depois foi traduzida para o português, né, para nós. Então, se a gente pensar na sequência disso, olha só que interessante. Em hebraico, que é shazak, significa tornar-se forte, ser corajoso, resoluto e persistente. Ser ou ficar firme e seguro, sustentar. Até aí acho que a nossa interpretação de ânimo está ligado bastante a isso. Né? Mas olha que interessante. No grego, essa palavra similar, tarseio, pode ser traduzida como tomar coragem. Já tem uma coisa mais de ação. Né? Exige que você participe desse ato. No latim, está bem próximo do que a gente pensa também, né? Mas olha só, alma, coragem ou mente. E a raiz da palavra, no indo-europeu,
ane, quer dizer respirar. Então eu fiquei pensando se também ter bom ânimo, como Jesus fala, não é um pouco desse respirar, né? Respira, respira. Claro que eu não estou colocando uma definição do que Jesus disse, não é isso, mas eu queria convidar o seguinte, para a gente pensar do nosso desânimo, se não tem a ver também com essa questão física do respirar. Se também não dá ânimo para a gente parar e respirar e entender que essa respiração vai trazer para a gente um ânimo, né? De você abrir a janela do quarto, de você ir para fora, de você trazer dessa parte cósmica mesmo a força do ar, do respirar. A gente sabe, não é nem só o espiritismo, culturas super antigas do Oriente já falam da respiração, da importância disso. Então eu acredito que se a gente olhar na raiz, para brincar um pouco com a origem da raiz lá atrás, no respirar, talvez seja esse mesmo convite. Para a gente, no bom ânimo, buscar a respiração. Buscar também olhar o nosso corpo. Porque o desânimo pode ser também simplesmente falta de vitamina. Pode ser falta de exercício físico. A gente não precisa estar só desanimado espiritualmente. Às vezes primeiro é o físico que não está acompanhando a gente. Então, é importante a gente pensar no nosso corpo, pensar nesse respirar. Nos livros, eu acho, não é nos Mensageiros. Não vou lembrar o livro agora de André Luiz. Mas a Aniceto explica da questão da respiração. Se a gente, nós captamos do ar o oxigênio, mas o nitrogênio também. 78%, se não me engano, do ar que a gente respira é nitrogênio. E eles fizeram um levantamento com químicos, biofísicos, para tentar entender um pouco dessa questão da composição do ar. E eles explicam que a gente não consegue fixar esse nitrogênio porque a gente não tem capacidade física para transformar esse nitrogênio na proteína que a gente precisa para sobreviver. Se a gente conseguisse reter o nitrogênio que a gente respira, a gente não precisaria comer proteína. Olha que incrível. Então, no ar, esse respirar aqui me diz sempre que tem alguma coisa a mais. Se a gente conseguir. Então, se tenha bom ânimo, não é só a gente fazer um esforço sobre-humano para conseguir sobreviver, mas trazer do ar. Se a gente imagina, até nessa matéria, é bem interessante essa matéria, ele fala que a gente teve a capacidade de receber anestesia, porque nós, como humanidade, olha que interessante, nós conquistamos uma dádiva de que a gente não precisa mais passar por dores imensas sem o analgésico para despertar a espiritualidade. Você imagina, hoje se a gente não... pensa bem, às vezes você com uma dor de cabeça, para pensar, essa dor de cabeça, será que eu tenho... Como é que está a minha parte espiritual? Antigamente não, você tinha que morrer lá, alguém tinha que tirar seu dente, imagina isso, sem anestesia, para você de repente parar e pensar na vida. Então olha que legal, se a gente conseguir como humanidade fazer esse caminho e um dia conseguir respirar esse nitrogênio e conseguir reter e não comer proteína, é isso aqui. Então talvez esse respirar tenha muito mais a ver do que simplesmente só o fato. Então a consciência da gente respirar, o que a gente está respirando, o que a gente está trazendo para o nosso corpo, né? Tem um texto de Minutos de Sabedoria, não sei se vocês lembram, um livrinho pequenininho, alguns mais pessoal devem saber, um livrinho pequenininho assim que você abre todo dia, que tem frases ótimas. Carlos Torres Pastorino, quem lembra dele? Ele define a respiração como a principal função biológica e, através dela, fornecemos ao organismo a vida e a saúde trazida a nós pela energia cósmica. Cada vez que aspiramos, introduzimos no organismo a energia cósmica, que é o fluido divino. Aprenda a respirar conscientemente e evitará numerosas doenças. Então, todo mundo respirando melhor a partir de amanhã, segunda-feira, para ver se esse bom ânimo volta, que seja na respiração, né? E aí eu vou chegar nessa história que eu queria falar para vocês, que eu pensei nesse apóstolo. Para quem já leu o livro Boa Nova, essa história está no livro Boa Nova, no capítulo 8. Boa Nova é um livro psicografado por Chico Xavier, através do espírito Humberto de Campos, que como jornalista descreve histórias que aconteceram, né, da forma vista por um ângulo espiritual. Ela não é narrada, mas a própria Bíblia, o João diz que ele não consegue contar tudo aquilo que Jesus fez, porque não tem nem palavras, nem livros para conseguir escrever tudo que Jesus fez. Então, Humberto de Campos vai nos contar essa visão espiritual de algumas passagens do Evangelho, que a gente entende que tem lógica que Jesus tenha continuado esse trabalho, ou que ele não foi registrado nos Evangelhos por falta de capacidade humana até de reter tudo aquilo que ele fez. Para quem assiste aquela série Chosen,
para quem não assistiu ainda, Chosen é uma série muito boa, feita de fundos particulares, que conta toda a história de Jesus, e é fantástico, porque é um pouco do livro Boa Nova, é como se eles recriassem algumas cenas que não estão no Evangelho, eles são até criticados pelos evangélicos, porque diz que não está na Bíblia, então aquilo não aconteceu, mas é interessante você imaginar que faria sentido Jesus ter aquela atitude. Então, eu na verdade, eu não ia falar do Boa Nova quando eu pensei em fazer a palestra, porque normalmente quando você põe bom ânimo, todos vão falar dessa passagem do Boa Nova. Eu falei, não, mas que mais tem além de Humberto de Campos? E no fim eu acabei fazendo um caminho todo para chegar no Boa Nova, porque eu fiquei me pensando um pouco como esse apóstolo, como a gente é muito parecido com os apóstolos que são colocados na história lá, para a gente se identificar neles também. Nós somos um pouco com cada um deles. Essa também é a intenção maravilhosa desse evangelho. Então isso aqui é Bartolomeu. Ele foi um apóstolo de Jesus. Humberto de Campos conta que ele foi um dos mais importantes, mais próximos de Jesus. No Evangelho, ele também consta como Natanael. Então, eles dizem que seria a mesma pessoa, Natanael e Bartolomeu. Tem essa coisa. E ele, eu nunca prestei muita atenção nele, mas foi ele que disse, no João, capítulo 1, versículo 43, pode alguma coisa boa vir de Nazaré? Alguém já ouviu que alguém perguntou na Bíblia, quando eles falam, né, que Jesus viria de Nazaré, e ele fala, imagina se ele não era, né, uma pessoa um pouco pessimista, pode alguma coisa boa vir de Nazaré? Então essa era a mentalidade dele. Ele era naturalmente uma pessoa mais triste, mais cabisbaixa. E Jesus sabia disso, né? Conhecia o coração dele, acompanhava ele. Então nesse momento eles estão juntos na casa de Simão Pedro, e num minutinho ali Jesus resolve prestar atenção nele e falar, agora eu vou conversar com ele um pouquinho. Então aqui Humberto de Campos nos diz que Jesus aproveitou esses instantes para falar ao coração de Bartolomeu. Realmente pensando por que ele está tão triste, e fazer essa terapia com ele, né? No livro, Bartolomeu mesmo diz, ele não sabe explicar essa tristeza que ele sente. Parece um pouco a gente, né? Tem dia que a gente está triste, não entende nem por quê, de onde está vindo essa tristeza. No Evangelho segundo o Espiritismo, eles falam sobre a melancolia. E a melancolia é isso, é uma tristeza que a gente não sabe de onde vem. E diz que quando a gente sente ela e não tem motivo, dá uma culpa às vezes, puxa, está tudo tão bem, por que essa tristeza chegou? Por que essa melancolia? Porque nós, como espírito, sentimos essa prisão na carne mesmo. Nós queremos a parte espiritual, nós queremos buscar alguma coisa. Então, é a alma, é o espírito querendo se elevar de alguma forma, fazer nosso papel de elevação. Então, quando a gente sente, não necessariamente é uma coisa que está lá para você apontar que é isso. E aqui nesse texto, Bartolomeu é um pouco assim, ele sente essa tristeza e olha que ele está do lado de Jesus, né? Ele tem todo um apoio ali de todas as mensagens dele, e ele mesmo fala, eu não saberia explicar-vos o motivo da minha tristeza, só sei dizer que o vosso evangelho me enche de esperanças, para o reino de luz que nos espera os corações. Quando esclareceste que vosso reino não é deste mundo, experimentei uma nova coragem para atravessar as misérias do caminho da terra. Então a visão dele é assim, né? Misérias do caminho da terra. Aqui está difícil mesmo, eu sei de tudo isso, a gente vem aqui, a gente estuda, a gente recebe mensagens, é tanta coisa que a gente recebe. Aí chega segunda-feira de manhã, a gente para sair da cama fala, caramba, nem parece que eu escutei tudo que eu escutei, eu continuo desanimado. Então ele está falando aqui, ele convivia com Jesus, ele recebia aquilo, sabia da promessa, sabia de tudo isso, sabia dos reinos dos céus, mas aquela tristeza não saía dele. Então Jesus para tudo, e eu acredito que ele vai parar e vai nos ouvir todas as vezes que a gente fizer esse caminho de expor o nosso coração para ele e deixar sair, que foi o que Bartolomeu faz aqui. Jesus vai falar para ele, se já tivesse ocasião de ensinar que meu reino ainda não é deste mundo, isso não quer dizer que eu desdenho o trabalho de estendê-lo um dia aos corações que morejam na terra. Achas então que eu teria vindo a este mundo sem essa certeza confortadora? Então a gente escuta que meu reino não é desse mundo, a promessa parece que é tudo lá no futuro. Mas Jesus, ele sabe que está no futuro, mas ele pensa que o nosso coração tem que se alegrar aqui. Ele disse que ele vinha para a gente ter vida em abundância aqui. Ele tem a certeza tão absoluta que ele não teria vindo se ele não tivesse essa certeza. A confiança de que ele vê na gente a capacidade da gente conseguir fazer a nossa caminhada. Por mais difícil que ela seja, ele confia na gente, ele vê na gente a capacidade. Então, essa certeza de Jesus é incrível, que lindo ele falar isso para esse apóstolo que está lá naquele momento que eu tenho recurso, mas tá difícil de sair desse recurso, né? Então vai ter três pontos que Bartolomeu vai colocar para Jesus, que eu acho que a gente se identifica muitas vezes. São perguntas que eu adoraria poder
fazer para Jesus, eu tenho várias. Mas essas aqui eu acho que são coisas que a gente pensasse junto e ver qual é a resposta de Jesus em torno disso. Então, a primeira observação que Bartolomeu faz é essa aqui de cima. O selo do mal parece obscurecer as coisas mais puras. Por toda parte, a vitória do crime, o jogo das ambições, a colheita dos desenganos. É assim que ele vê a Terra. A visão dele é extremamente pessimista, né? O fundo do poço tem outro poço. Não tem poço, tem outro poço, né? A esperança é a última que morre, mas vai morrer, né? Bartolomeu tinha essa visão bem pessimista de tudo. E Jesus então vai dizer para ele exatamente, lembra que Bartolomeu já disse que no coração dele ele entende essa mensagem do Evangelho. Então Jesus fala isso, a doutrina é do Evangelho, ou da Boa Nova. O Evangelho quer dizer Boa Nova. Então Boa Nova não tem como, uma boa notícia não pode ser triste. Ela é uma boa nova, né? Como assim? Como essa boa nova não produziria uma alegria, né? Não quero senão acender o bom ânimo no espírito dos meus discípulos. É só isso que Jesus quer, que a gente acenda esse bom ânimo no nosso espírito. Acender, já está lá. É isso que ele vem falar para a gente. O Evangelho terá de florescer primeiramente na alma das criaturas, antes de frutificar para o espírito dos povos. Mas venho de meu Pai, cheio de fortaleza e confiança. Quer dizer o seguinte, a gente tem muito assim, né? O mundo não tem mais jeito, tá difícil mesmo. A gente escuta 2 minutos de notícia, a impressão que dá é que de todo o sistema galáxico, a Terra está perdida. Né? Alguém esqueceu, ninguém avisou Gabriel que ia acontecer o que está acontecendo. A gente se deixar levar por esse pensamento, a gente vai achar que o mundo não tem jeito mesmo. Mas a visão de Jesus é o seguinte, é cada coração. É cada coração. A gente ainda não vê porque o trabalho é ainda pequeno. A gente vê mais maldade porque os trabalhos são pequenos. As transformações são pequenas. Aquele que matou 100, matava 1 milhão antes. Todos nós estamos melhorando um pouco. Não estamos lá ainda. Ele continua matando, ele continua fazendo, a gente continua errando. Mas a gente não é mais aquele que a gente era antes. É isso que está querendo dizer. Bartolomeu, você está preocupado com tudo isso? E parece tão atual. A preocupação de Bartolomeu não é a nossa. Vitória do crime, ambição, colheita de desenganos, a gente tende a acreditar nos noticiários que é isso que a gente tem no planeta. Só tem isso. Mas não, todos os dias a transformação no coração do homem acontece. Isso, quando isso acontecer, vai eclodir para os povos. A gente vai ver o planeta de regeneração, que a gente sempre fala, que vai ser a gente mesmo, né? Não vai chegar um povo aqui que vai mudar. Nós, nessas transformações, é que vamos providenciar isso. Então Jesus fala, acho lindo o termo, né? É bem poético o texto, depois vocês leiam, porque eu sei que quando você lê também o entendimento é diferente, aqui eu só vou pincelar algumas coisas. Jesus fala o seguinte, a vida terrestre é uma estrada prodigiosa que conduz aos braços amorosos de Deus, o trabalho é a marcha, ou seja, aqui é uma caminhada mesmo, a gente vai estar aqui caminhando. E trabalho é a marcha, não tem como a gente ficar parado na estrada. Né? Se você tem uma estrada e você tem onde chegar, se você não se movimentar, você não vai chegar. Faz parte da a nossa atitude, a nossa vontade de caminhar nessa estrada. Ele chama no texto os viajadores da Terra. Nós somos viajadores aqui. A gente vive como se a gente fosse ficar aqui para sempre, né? É tudo só aqui, é tudo muito material, é tudo muito agora. Não tem o depois. Então aqui o convite de que nós estamos de passagem. Isso aqui é uma estrada, é para caminhar e a gente vai conseguir. A vida física aqui é temporária, porque a vida permanente lá em cima. Somos viajadores da Terra, não é? Em geral, os homens abusam desse ensejo precioso. E aí, por que a gente vê o mundo desse jeito? Porque nós mesmos atrapalhamos isso aqui. Jesus vai explicar o seguinte, porque a gente faz tanto erro ainda, a gente ainda abusa tanto dessa nossa vontade imperfeita que a gente atrapalha a própria marcha da gente. A gente vai se atrapalhando de uma forma e chega uma hora que tem que resolver. Porque o outro não vai resolver o que a gente atrapalhou. Não como punição, mas porque a gente mesmo já está ganhando consciência que eu quero fazer um caminho de volta melhor. Eu não quero mais passar isso aqui. Alguma coisa em mim impede que eu melhore, que eu me estruture, né? que eu progrida. Então, no texto, na obcecação da sua vontade própria, ou seja, quando a gente bate o pé com tudo aquilo que a gente está recebendo de aviso, que não é para fazer, não é para acontecer, a gente vai, força, até a gente colocar a nossa vontade. Né? Então, a parte mais difícil do Pai Nosso, no meu ponto de vista, é falar, faça a sua vontade. Porque a gente não quer, no fundo, que ele faça a vossa vontade. A gente quer que a sua coincida com a minha. Mas a Lina ainda falou hoje, a nossa vontade ainda é infantil. A gente ainda quer porque a gente quer. A gente não sabe se é o melhor, mas eu quero, né? Então Jesus vai dizer que quando a gente está obcecado por essa vontade própria, nós ferimos a fronte nas pedras da estrada. Então já não é mais uma estrada muito tranquila.
Já entendemos que é uma estrada, mas se a gente não prestar atenção, a gente vai bater a cabeça, vai se machucar, né? Cerramos os ouvidos à realidade espiritual. A gente vende os olhos com a sombra da rebeldia e passam em lágrimas, em desesperadas imprecações e amargurados gemidos. E aí a gente não percebe o quê? A fonte cristalina, porque na estrada não tem só as pedras, né? Quem faz uma caminhada, você vai fazer um passeio do lado de fora, você não vê só os empecilhos, mas ele fala isso, quando a gente está nesse caminho, a gente não vê a fonte cristalina, a estrela caridosa do céu, o perfume da flor, a palavra de um amigo, a claridade das experiências que Deus espalhou para a sua jornada em todos os aspectos do caminho. Então essa visão de que isso aqui é uma estrada horrível, que a gente só tem pedregulho, não, a gente tem que olhar e abrir a nossa visão. A gente tem muita beleza para ver, a gente tem muita bênção para agradecer, a gente tem pouquíssimas coisas, talvez não que a gente gostaria, mas a gente consegue visualizar aquilo que a gente precisa. Porque talvez a gente não vai ter o que a gente quer, mas a gente vai ter o que a gente precisa, com certeza. E talvez só vai descobrir mais lá na frente. Então, Bartolomeu, essa visão de que isso aqui não está tudo acabado, não tem sentido, não, vamos olhar as belezas que Deus colocou. Esse caminho não é só esse pedregulho. Então, essa primeira questão de Bartolomeu era isso, dele entender que ele tinha essa tristeza, questionar a situação do mundo e quanto Jesus demonstra que nós fazemos parte disso, mas nós estamos caminhando. Isso vai acontecer, nós vamos nos transformar. Não precisa ter esse desespero que está tudo acabado, está tudo bem. A segunda parte que ele vai falar para a gente é a parte mais material, né? Bartolomeu é um pescador. Então ele está preocupado com essa questão, não é que a gente tem mesmo, nossa, mas é tanta gente passando gente para trás. Como é que funciona essa parte material? A gente se questiona tanto, às vezes a pessoa enriquece por meios ilícitos, tanta corrupção, né? E a pergunta dele na época, que lidava ali com os pescadores de Cafarnaum, não é muito diferente. E quando os negócios do mundo não são adversos, e quando tudo parece em luta contra nós, porque a gente acorda assim às vezes, está tudo contra, está tudo dando errado. E aí Jesus vai dizer, e é uma pergunta que eu coloquei no Google, qual o melhor negócio do mundo? E dá tudo, menos isso aqui que Jesus vai falar, né? Várias oportunidades de negócio incríveis, de ouro, de tudo. Coloquem no Google qual é o melhor negócio do mundo. Não vai chegar nessa frase. Mas nenhuma delas que está lá no Google vai dizer pra gente, vai trazer a paz. Porque no fundo, o materialismo é muito legal. E vai trazer um monte de coisa boa pra gente. Mas não vai trazer o consolo que muitas vezes a gente precisa, né? Então, por isso, a importância de parar aqui e pensar no que Jesus falou com o Evangelho. Será que esse melhor negócio do mundo, será que é isso? Será que a aventura que se efetua a peso de ouro, muitas vezes amordaçando as preocupações da vida material? É esse o melhor negócio do mundo? Você enriqueceu, você usufruir de coisas? A que peso? E não contra ter as coisas do mundo. Jesus não está falando aqui, não, porque quem tem as coisas no mundo, não. É o peso, onde está seu coração? O que está trazendo quando você vai atrás dessas coisas do mundo para o seu coração? É isso que ele está falando aqui. Ou então, qual é o melhor negócio do mundo? A iluminação definitiva da alma para Deus, que se realiza tão só pela boa vontade do homem, que deseja marchar para o seu amor. Qual é o melhor negócio do mundo? A gente tem que parar para pensar, onde está o meu foco? Onde está o meu objetivo? Não é largar tudo e falar, agora eu vou largar tudo, não vou procurar nada material, vou viver. Não. Mas onde está o coração? A que peso de ouro? O que a gente está fazendo? O que está tirando a nossa paz? O convite é esse. Então, a gente fica, muitas vezes, no desânimo, fica atrapalhado com coisas que a gente está buscando também. A gente tem que parar e equilibrar com isso, trazer essa alma para Deus, saber que a gente está caminhando para uma evolução, a gente está caminhando para melhor, até como humanos, né? A gente fala às vezes, não, mas é só espiritual, só fala do espiritual. É também o espiritual, são os dois, a gente caminha junto, a parte física com a parte espiritual, né? E Jesus termina nessa frase para Bartolomeu falando, não será a adversidade dos negócios do mundo um convite amigo para que a criatura semear com mais amor ou um apelo indireto que arranque as ilusões da terra para as verdades do reino de Deus? Então, quando dá errado alguma coisa, será que não é um convite para a gente despertar para outras? Será que as coisas que não deram certo na vida da gente não trouxeram a gente hoje com uma maturidade melhor, com uma experiência melhor? As dores que a gente já viveu, será que não trouxeram a gente hoje numa condição mais fortes, né? Ou mais maduros, mais sábios? E assim, em cada encarnação. A gente vai, à medida que a gente for aprendendo, a gente vai trazer isso dentro da gente. Então, muitas vezes, essas adversidades, elas vêm como bênçãos. Você fala, não pode ser, mas é.
porque no todo da nossa vida vai trazer um resultado diferente do que a gente imaginava. E a terceira pergunta dele, o terceiro fato da tristeza dele, que é super compreensível, né? Bartolomeu vai dizer: e logo lembrando-se de que sua genitora partira havia pouco tempo para a sombra do túmulo, interpelou ainda ansioso: mestre, não será justificada a tristeza quando perdemos um ente amado? Claro, né? Não, a gente é espírita, não morreu, não, que bom, vai com Deus. Não, a gente não consegue ter esse desprendimento. Vai doer ainda. Vai doer, as saudades vai doer, a gente não vai conseguir falar, nossa, que bom, né? Desencarnou, que bom. A gente ainda não consegue ter essa posição tão assim, clara. Acho que o pulo do gato é aí, né? Quando a gente conseguir realmente olhar o desencarne de alguém que a gente ama com a tranquilidade do espírito imortal, puxa, que bom, talvez a gente não esteja nem mais encarnado aqui na Terra. Então, nesse momento, é tão interessante como Jesus acolhe essa questão de Bartolomeu. É claro que você vai estar triste. Ele perdeu a mãe. Então, ele não está só preocupado com o mundo, com os negócios, mas ele também está triste porque ele perdeu uma pessoa na família. E o carinho, né, de Jesus para responder para ele, porque às vezes a gente escuta isso de alguém: perdi uma pessoa, e a gente é muito rápido de falar: não, imagina, a vida continua, imagina, eu sei, o espírito não morre. E a pessoa só quer ouvir, assim, o que Jesus está falando aqui, olha. Quem está perdido? Quem estará perdido se Deus é o Pai de todos nós? A morte do corpo abre as portas de um mundo novo para a alma. Ninguém fica verdadeiramente órfão sobre a terra, como nenhum ser está abandonado, porque tudo é de Deus e todos somos seus filhos. Eis porque todo discípulo do Evangelho tem de ser um semeador da paz e da alegria. E aí, em seguida, então, Bartolomeu vai perguntar assim para ele: então quer dizer que o Evangelho exige de nós fortaleza? E Jesus vai falar assim: não. O Evangelho não exige nada, ele transforma. Então, quando a gente conseguir fazer essa transformação, é que a gente vai conseguir enxergar desse jeito. Não adianta falar para mim, ou a pessoa ouvir, que é isso mesmo, que Deus é Pai, que a pessoa voltou para morar com Deus. A gente não vai entender desse jeito enquanto não transformar dentro da gente e a gente realmente acreditar nisso, né? O que mais aqui? O Evangelho não poderia reclamar, essa é a continuação do que Jesus está falando, o Evangelho não poderia reclamar estados especiais de seus discípulos, porque todos eles tinham, né, uma capacidade de recolher, receber aquilo que Jesus estava, de aprender, como a Sandrinha fala, de aprender aquilo que Jesus estava passando diferente. Judas não conseguiu, né? Ele fez um caminho diferente. Tantos outros, Pedro negou Jesus, quer dizer, cada um foi fazendo um caminho. Então Bartolomeu também pergunta isso. E Jesus vai dizer, e não vai exigir estados especiais, ele entende quem nós somos e onde nós estamos. Mas é preciso considerar que a alegria, a coragem, a esperança devem ser traços constantes de suas atividades em cada dia. E aí ele vai perguntar: por que então nos firmamos no pesadelo de uma hora, se conhecemos a realidade gloriosa da eternidade com o nosso Pai? Então, sempre que a gente se sentir nessa condição de tristeza, de perda de um ente querido, lembrar que ninguém está perdido. A gente reencarna antes, às vezes vamos embora antes, né? Nossos caminhos, às vezes, não estão juntos aqui o tempo todo. Mas a gente tem que lembrar dessa vida da eternidade, dessa vida futura, que a gente vai se encontrar de novo. E muitas vezes, aquele ser que foi, ele está mais do nosso lado do que a gente possa imaginar. Ou se ele foi, e ele foi numa situação de dor, de doença, a gente tem a tendência de ficar com aquela imagem de que ele ainda está doente. E muitas vezes ele já saiu daquele corpo, ele está super bem. Né? A gente ainda não consegue desfocar essa visão do doente na cama. Quando meu pai ficou de cama por 1 ano e pouco, que a primeira vez que eu vi meu pai na cama foi um choque tão grande, porque, né, aquele homem forte, de repente tão frágil na cama, eu tive que fazer um exercício muito grande no começo e depois melhorou, de olhar para os olhos dele e lembrar que aqueles olhos eram os mesmos, a força dele estava ali, o espírito estava ali. E eu não sei, né, ele faleceu, a gente não sabe exatamente ainda onde ele está, né? Eu tenho uma sensação de que ele está muito bem. Mas a gente fica com a imagem do velhinho ali frágil na cama. E a gente tem que lembrar que não, né? Muitos dos espíritos que saem daqui em condições super debilitadas ou dramáticas ou difíceis, esse espírito pode estar num lugar tão melhor do que ele estaria aqui. Esse é o caminho que a gente tem que fazer, de acreditar, de fazer o esforço desse bom ânimo. A gente tentar trazer isso e ficar um pouco mais feliz. Depois que ele tem essa conversa, Humberto de Campos narra que Jesus teve... É muito interessante, porque Jesus toca em Bartolomeu. E eu, quando estava assim, não vou falar do Boa Nova, tal,
eu fui procurar se alguém já tinha falado do Boa Nova aqui, eu cheguei numa palestra da Adriana, alguns conhecem a Adriana, ela trabalha aqui com a gente, ela faz umas palestras também, ela está morando em Naples, e eu fui ver a palestra dela, aí falei com ela pelo WhatsApp, ela falou assim, eu fiz essa palestra, inclusive muito legal, porque você percebeu que depois que Jesus tocou nele, mudou a imagem de Bartolomeu, e eu não tinha percebido, por isso que é legal você ler de novo, ou conversar com alguém sobre isso. Aí eu fui ler, aí eu falei, olha que incrível pensar nisso realmente, olha o que vai acontecer. Depois que a hora já ia adiantada, Bartolomeu se despediu. O olhar do mestre oferecia ao seu naquela noite uma luz mais doce e mais brilhante. Suas mãos lhe tocaram os ombros, levemente, deixando-lhe uma sensação salutar e desconhecida. Gente, esse toque de Jesus deve ter sido a coisa mais gostosa que podia ter acontecido para Bartolomeu naquela noite. E aí você fala assim, mas Jesus vinha aqui para me tocar? Não, Jesus, né? Não, mas ele tem vários amigos aqui que nos tocam. É um toque. Eu olhar para você, olha, eu sei, eu estou vendo que você não está bem. Um toque. Né? Eu não sei também se esse toque de Jesus não foi me empurrando, tipo, agora vai, né? Agora continua aí, segue, já conversamos. Mas pensa nesse toque de Jesus, o que a gente recebe de imagem, e assim, o que uma música, o que uma oração pode fazer com esse toque. Vai mudar tudo, porque depois desse toque, quer dizer, até então Jesus conversou com ele, mas depois desse toque, que Humberto de Campos, eu não acredito que não teria comentado se não tivesse um propósito, esse toque muda tudo, porque a partir desse toque, então Bartolomeu vai voltar para casa, porque ele não mora em Cafarnaum, ele mora em Dalmanuta, é uma outra cidade perto, ele vai voltar para casa. E aí a transformação dele vai acontecendo. O caminho dele para casa já começa a ficar diferente. Ele sabe dos problemas, mas a tristeza, ele procura no coração dele e já não sente mais. Então ele caminha, ele consegue ver a noite estrelada, a descrição é lindíssima. O lago de Genezaré é lindo, a noite estrelada, o ar, ele está com uma outra vibração. Depois de um toque de Jesus, né, quem não estaria? Mas pensa nisso, pensa esse toque que a gente recebe, porque a gente não está só. O toque do nosso anjo da guarda, o toque de um amigo, encarnado mesmo, né? Às vezes você não acredita em nada, mas você tem aquele amigo seu que está ali, que vai te mandar uma mensagem, vai te mandar um carinho. Então, o que ele fez aqui, né? A fé dele e uma decisão de mudar de atitude. Ele foi caminhando numa outra vibração. E aí, olha só que interessante. Nesse caminhar, né, isso está do livro, lembrava-se de haver perdido a afetuosa genitora. Refletiu, porém, com mais amplitude quanto aos desígnios da providência divina. Lembra que Jesus falou para ele? Confia, a vida continua, nós não estamos sós, você não está desamparado, você não está órfão. Recordou os contratempos da vida e ponderou que seus irmãos, pelo sangue, o aborreciam e caluniavam. Entretanto, Jesus não lhe era um irmão generoso e sincero. Dizer nada, né? O problema está lá. E por último, que a outra inquisição de Bartolomeu passou em revista os insucessos materiais. Contudo, que eram as suas pescarias ou a avareza dos negociantes de Betsaida e Cafarnaum, comparados à luz do reino de Deus, que ele trabalhava por edificar no coração. Os problemas são os mesmos, né? São os mesmos, assim. Ele vai ter que voltar para casa, os irmãos não gostam muito dele, mesmo porque, como judeus, Bartolomeu trazia a ideia do Cristo e eles não aceitavam muito. Essa questão dele perder a mãe, né? Realmente ele ainda sentia a dor da perda da mãe, mas já via diferente. E outra questão com a parte material, porque ele, como pescador, tinha lá umas encrencas com ele, questionava que uns prosperavam mais do que ele. Enfim, tá ali, tudo ali. E eu me lembrei que eu assisti uma vez uma palestra na Calvary Chapel, de Fort Lauderdale, e o pastor falava assim, ele comparou que quando a Cinderela sai pro baile e ela conhece o príncipe, quem conhece a historinha, que não sei se todos lembram da historinha da Cinderela, ela sai, então, ela vai no baile, ela encontra o príncipe, daí ela vai embora e perde o sapatinho. Ela dança com o príncipe, ela conheceu o príncipe. Só que ela vai para casa sozinha. No dia seguinte, ela continua limpando a casa para a madrasta. Só que ela já não limpa mais do mesmo jeito, ela limpa cantando, porque ela conheceu o príncipe. Então, assim, a vida dela continua a mesma coisa, ela continua limpando, morando no mesmo lugar com a madrasta e as irmãs. Mas ela tinha conhecido o príncipe. Então, assim, guardado as devidas proporções, porque a palestra dele foi muito interessante, como ele brincou com isso, né? Eu não tenho a mesma visão do que ele falou. Mas, às vezes, é isso, a gente vai voltar para o mesmo trabalho, para a mesma casa, para os mesmos problemas. Mas a nossa visão já está diferente. O que Jesus vai dizer aqui no final do texto é a nova atitude mental. Jesus vê a atitude mental nova do Bartolomeu. Ele está, assim, animado. Ele já não está com o mesmo peso. Então, ele vai seguindo. Só que aí ele vai voltar aqui para os mesmos lugares, né?
Então ele tem essa animosidade na casa, e assim, antes de entrar na casa, só de abrir a porta, ele fala que a hora que range a dobradura da porta, os irmãos já começam a xingar, falar que ele é um vagabundo, começa aquela coisa que, né, voltei para casa, os problemas estão aí. Então nesse momento que os irmãos fazem isso, né, xingam, falam os impropérios, Bartolomeu recordou o evangelho e sentiu que só ele tinha bastante alegria para dar aos seus irmãos. Em vez de reagir asperamente, como de outras vezes, sorriu, com bondade das explicações amigas. O problema não mudou, gente. Os irmãos trataram ele do mesmo jeito, mas ele já tinha tido um encontro com Jesus, uma conversa lá atrás, ele já tinha renovado a mente dele. Ele simplesmente percebeu isso e calou, né? Ele sorriu, a única coisa que ele conseguiu fazer. O pai dele também, mesma coisa, escorraçando ele, super bravo com ele. O apóstolo, no entanto, achou natural. Seu pai não conhecia Jesus e ele o conhecia. Não conseguindo esclarecê-los, guardou os bens do silêncio e achou-se na posse de uma alegria nova. Depois de repousar alguns momentos, tomou as suas redes velhas e demandou sua barca. Teve para todos os companheiros de serviço uma frase consoladora e amiga. O lago, como que estava mais acolhedor e mais belo, seus camaradas de trabalho mais delicados e acessíveis. Será que todo mundo mudou? Ou será que foi ele que já estava com uma visão diferente, né? Como é que a gente encara os lugares que a gente tem que encarar, os desafios que a gente tem que encarar? Vai todo mundo mudar? Quando a gente entende a parte espiritual, todo mundo muda? As coisas vão ficar mais fáceis? Ou é a gente que vai ter uma atitude diferente com relação à vida? A gente vai ter mais ânimo para encarar as coisas. De tarde não questionou com os comerciantes, enchendo-lhes, aliás, o espírito de boas palavras e de atitudes cativantes e educativas. Foi essa mudança, né, da atitude mental dele. E no final de tudo isso, Jesus está pregando. Quando ele volta, né, dessa noite que ele volta, Jesus está falando exatamente da parábola daquele homem que quando acha um tesouro, né, acha um campo, vende tudo para comprar aquele campo, porque ali sabe que tem um tesouro. E aí quando Jesus, essa passagem no Evangelho também é famosa, e aí diz então que nesse momento que Jesus fala isso, ele olha para Bartolomeu e entende, né, aquela leveza de espírito, ou seja, Bartolomeu encontrou um tesouro no campo e abriu mão de tudo para conseguir ter aquele campo. É isso que a gente vai aprendendo com o tempo, que os nossos fardos, às vezes, eles não vão desaparecer, a gente vai ter que encarar os mesmos problemas. Mas o que eles prometem para a gente é isso, que a gente não está sozinho. E esse trecho aqui é de um texto de Emmanuel que fala sobre isso, sobre esse fardo. Ele fala o seguinte: ainda que não possas marchar livremente com o teu fardo, avança com ele para frente, mesmo que seja 1 milímetro por dia. Então, é 1 milímetro por dia. Não tem que sair daqui, nossa, agora eu vou ser assim, super, né, otimista. Também não é aquele exagero infantil do otimismo. Tá tudo bem. A gente sabe, no caso dele, o mundo, a perda dele da família, né, a vida com a família, os irmãos, o pai, o trabalho, tá tudo lá, mas ele faz o trabalho de se modificar, porque a gente consiga. Então, é 1 milímetro mesmo. Às vezes é o sair da cama. Então, foi uma vitória tremenda. É isso. Então, realmente, é bonito desistir. A gente tem que respirar fundo e continuar. E nesse texto ele vai falar para a gente que quando a ilusão te fizer sentir o peso do próprio sofrimento como sendo excessivo e injusto, recorda que não segues sozinhos no grande roteiro. Vamos lembrar disso, gente. A gente não está sozinho nesse roteiro.